6 lá? Fala, professor. Ô, Brian! Você tá bom? O Brian Augusto. Ô, Brian, bicho, como é que você E tá aí, aí? professor, tá com Covid? Não, ainda. Quem que tá falando? É o André, né? Ô, André! Ô, E aí, Brian. professor? Ô, Brian, você cortou o seu cabelo, Brian? Eu raspei, professor. Pô, cara, eu Tá com não. câncer. É mesmo? É um pior que o outro. Ô, professor, você cortou o cabelo desde que nasceu, né, mano? Não, cara. Eu tinha um... Não? Professor, olha a galera aí. O professor aí, faz né, o corte moçada? inverso da moda. Não, eu O tinha... professor quer seu cabelo ao Ó, contrário. olha lá, pessoal. Eu tava assim, eu tinha um cabelo Ronaldinho. de inveja. Invejar qualquer um. Ó o Brian tomando esporro. Ó o Brian tomando O esporro. Brian já tá apanhando lá? O Brian já tá tomando esporro da coordenação já. Ô, Brian. O Brian é otário. Mas, não, e tá tudo bem aí ou não? Você tá bem, Brian? Olha o Anthony. Ô, Anthony, você não foi lá. professor. Oi. Fala, Anthony. Ó o João. Firme? Firme. É que eu não tô aí, vocês estão achando que eu tô doente, né? É isso? Ixi, agora não aparece mais para mim aqui vocês. Vocês estão me Mas ouvindo? você tá bem, professor? Eu tô, claro que eu tô bem. Sim. Não pode aparecer alguém aqui no cantinho só para dizer que vocês estão vivos. É que eu pus aí o slide e os slides aí agora não aparece mais ninguém. Tava tão bonitinho. Ninguém aparece mais? O slide tá em tela cheia? Eu queria, mas eu queria ir. Tá em tela cheia aqui, João. Escuta. Aperta o ESC. Isso, aperta o ESC, verdade. ESC, tá. Apertei, daí? Apareceu? Não, agora eu vou para a tela, então. Eu vou apertar o ESC, então. Não apareceu. Isso. Mas vocês estão aí. Estamos Vocês aqui. E vocês estão me vendo, por acaso? Você, Professor, mas Renata quer ver sua filha, professor. Ô, safado. Ele está falando isso porque Eu não assumo tá esses aqui. B.O. não, professor. Não vem com essa não, que é o O André André que tá enchendo o tá saco louco aqui. hoje. O André não tá bem? Professor, Acordou. o André tá mandando merda no grupo dos moleques aqui. É Tá mesmo? taradão. Olha lá, O André cara não, cuidado. Professor, o bichinho tá louco. É o mesmo? cara. Tá uma semana, Cara. professor, curando ela, professor. Ô, professor, Ô, vamos João, passar tira ele. o cavalinho da chuva. Não. Hã? Vamos passar ele ou não? O André, né? Vamos passar o André. Vamos passar. Aí. Escuta, eu vou começar ou não? O pessoal que está lá na sala tá bem? Comecei, professor. Eu pedi, deixa eu explicar para você, eu pedi licença lá para Juliana, que foi como maravilhosa, como ela é, muito simpática, porque, rapaz do céu, eu tô com medo desse negócio aí de Covid. E aí eu falei para ela, Juliana, deixa eu ver como é que a coisa funciona, até porque eu sei que eu vou me embaralhar completamente com aquela máscara, aquele face shield que chama. E eu falei assim, eu vou complicar a situação. E ela faz um trabalho tão bonito e eu vou lá para atrapalhar tudo. Então, por isso, vamos ver se por isso que eu pedi a compreensão dela. Mas estou aqui, vocês estão me vendo. Então, o Anthony com essa barba maravilhosa, o cavalo está bem, né? O cavalo está bom. O cavalo João, também, professor. Hoje eu vou dar uma injeção nele. Ah, por quê? Não, professor, que é para dar um up nele, tá precisando. O João está tentando essa barba, né, João? Eu tô tentando, professor. Mas tá bom Não sei se assim. fica igual do Anthony, mas é minha Tem que referência, ir entendeu? cultivando aos Não, poucos. mas tá Exatamente, bom. um passo de cada vez. Tá muito Aí você bom. vê umas faias, você deixa em cima crescer, aí você raspa do lado, mas deixa aqui, que daí tampa. Boa, Tá boa, vendo? entendi. Boa dica, É ô, tipo João. esconder a entrada do cabelo. Eu acho que todo homem tem que ter barba, entendeu? Né? Quem tem barba, né? Então tem que deixar, pô. Principalmente vocês na idade de vocês aí, tem que ter mesmo. Mas vamos começar? Não, moçada, senão vai embora o nosso tempo? Bora, professor, bora. Vamos embora. Moçada, eu vou colocar aqui os Partiu. slides. Então, eu vou colocar aqui, vou partilhar aqui os slides. O que eu fiz? Não. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então Sim, mas não tá vendo o slide. Não está vendo o slide? Não.
Oh, meu pai. O verdinho ali, ó, share screen. Ah, tá. Eu sou muito burrinho mesmo, né? Cadê o share screen aqui? Meu. É, E o cadê? Corinthians, professor? Meu, o Corinthians tá horrível. Não, Vai melhorou. Corinthians, parceiro B. Ó, não tá aparecendo o share screen aqui. Você tá no Zoom, professor? Você tá no slide? Agora eu tô Ele no tá no Zoom. Zoom. No Tá no Zoom? computador, né? Eu tô. Não, ele tá na casa do Peraí, ô, João, que eu vou Bem chamar a do lado Nara. do chat aparece? Não, mas peraí que eu vou chamar a Nara, você vai aguentando aí. Ô, Nara! Ô, Aí, André. Ô, Fuma, coloquei essa Aqui camiseta em eu homenagem a tô no você, chat tá? aqui, mas eu não consigo achar o share screen. Aí é bonito. Aí vem. A Nara já solucionou o problema. Eu vou no share screen? Ô, André, não deu para ver, né, André? É o Natan que gosta, É o professor. André, é o André. É, dançou, cara. Tá Deixa o falando professor pra dar virar a aula aí. tela É do tudo show da aí, voz André. aí, professor. Vira aí. E agora, aparece? Agora sim. Agora Agora aparece. foi, Né? agora foi. Então tá bom. A Nara arrumou tudo aqui. Tá perfeito. Boa. Valeu, Nara. Não é por nada, não, mas é bonita mesmo, viu, André? Mas não é pro teu bico, não. É o seguinte, moçada. Fraco sem talento. É o seguinte, não, deixa, ela tem que escolher, né, André? Moçada, é legal hoje, porque a semana passada eu estava falando para vocês de mudanças sociais, né? Eu falei para você, olha, moçada, é um dos temas mais importantes da sociologia, mais importante para vestibular, um dos mais importantes. Aí eu estava falando para vocês, olha, as mudanças sociais, elas ocorrem, né? O tempo todo. E aí eu falei para você, para os sociólogos clássicos, não sei se vocês lembram, pega lá o Comte, lembra o Comte? Falou assim, ó, as mudanças são normais, disse o Comte, mas nós não podemos ter, segundo o Comte, sobressaltos, né? Nada brusco. Quer dizer, ele é contra a revolução. Não sei se vocês lembram disso. Já o nosso tal de... Não, vamos pegar aqui. O Marx foi assim nessa sequência. O Marx fala assim, não, as mudanças sociais são importantes, elas têm que brotar da maioria e tem que ser revolucionário. Ou seja, tem que mudar tudo. Então, o Comte fala assim, ó, sem sobressaltos, vamos devagar. Então, por exemplo, não sei, eu acho que era o Antony que estava falando, a Revolução Francesa, para ele não foi contra a Revolução Francesa, só que ele achou que essa Revolução Francesa ela andou muito rápido e automaticamente muito abrupta, causou fases como, por exemplo, terror, muita guilhotina, né? As pessoas mortas, presas. Essa convulsão social não precisava, podia ser mais ameno. Não que ele fosse contra a queda do antigo regime, contra o absolutismo. Né? Ele tinha que cair, mas falou podia ser mais ameno. O Marx falou, não, tem que ir para a violência mesmo. Ele defende a violência, para que, na verdade, as coisas mudem e, na verdade, mudem de forma substancial e não tenham retorno. Senão fica aquela coisa mais amena, não, o pessoal não leva muito a sério. Já o Durkheim, né? Não sei se vocês lembram do Durkheim, falou assim, olha, cadê o Durkheim? Está aqui, está aqui. O Durkheim, eu falei para você, ele fala que tudo é fruto das relações de trabalho. Eu também não gosto, ele não é, ele é positivista. Também não gosta de revolução. Mas ele fala assim, é tudo próprio das transformações advindas das sociedades que saem de uma solidariedade mecânica pré-industriais para solidariedades orgânicas, ou seja, para solidariedades urbanas, né? Industriais. As mudanças são naturais, mas sem sobressaltos. E o Weber, né? É aquele cara que eu não sei se você lembra, ele fala assim, olha, tudo vem a partir principalmente do momento que o calvinismo deu uma ética para o capitalismo. Aí o capitalismo se desenvolveu, e se desenvolve até hoje, e gera muita industrialização, muita urbanização, capitalismo industrial que transforma as coisas, sem sobressaltos também. Então, Marx é o revolucionário. Mas eu fui buscar para vocês, moçada, uma coisa, né, muito interessante, eu acho, porque nós estamos, não sei se você reparou, né, eu falo reparou porque nós estamos num ano totalmente atípico, mas nós estamos em 2020. E em 2018, nós tivemos 68, 78, 88, 98, 2008, 2018. 50 anos do ano
que é considerado, no mundo ocidental, o mais revolucionário que nós já tivemos, que é o ano de 1968. Então, foi o ano que mudou tudo, moçada. É o ano das grandes mudanças sociais. Mas foi um ano revolucionário. Você, claro, não estava vivo. Eu já estava. Né? Se bem que eu tinha lá os meus 5 aninhos. Sou de 63. E eu não tive condições, isso me dói tanto, eu não tive condições de viver aquele ano. Quer dizer, eu vivi, mas eu não tinha a mínima noção, porque eu era muito moleque, né? Muito criança. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas foi o ano mais revolucionário que nós tivemos na história do mundo ocidental. E, como fizemos 50 anos, todo mundo esperava para o vestibular de 2019 que falasse de 68. Não. Agora esperamos 2020 para 2021. Então, eu queria que você não decorasse nada, não tem decoreba. Mas eu vou pegar o ano das grandes mudanças sociais da história ocidental, que é o ano de 68. Alguém sabe o que aconteceu em 68? Vamos esperar. João Emanuel. Aí não, professor. Não No sabe, Ocidente Antônio? como um todo, professor? O que aconteceu em 68? Porque tudo aconteceu em 68. Eu explico. Para as Caraca, meninas que. Não, é o ano da grande não mudança. lembro. Eu vou falar para você assim: se as mulheres hoje ainda não chegamos no que deveríamos, mas se as mulheres têm o respeito que têm, é por causa de 68. Isso que aconteceu nos Estados Unidos esse ano, na luta contra o racismo, vem lá de 68. A intolerância com o racismo, né? Quer dizer, para muitos ainda, infelizmente, tem cara que ainda se mantém. Mas a luta contra o racismo que você viu esse ano é reflexo do que aconteceu em 68. Professor, Oi? Quem falou? posso chutar? Pode, Eu, João. João. Ô, João, claro. Tropicália. A Tropicália é um movimento brasileiro que surgiu em 68. O AI-5, João, não sei se vocês estudaram ou estão estudando, é de 68, 13 de dezembro de 68. O auge da ditadura no Brasil, a partir de 68. O movimento hippie é o auge em 68. O auge dos Beatles, 68. Led Zeppelin, quem gosta de rock, 68. Mulher queimando o sutiã em praça pública, 68. Movimento estudantil, 68. Moçada, até o mouse de computador, foi inventado em 68. É um ano atípico, foi um ano atípico, é um ano revolucionário. Para quem acredita nisso, foi a era de Aquários, mas foi um ano espetacular. Quando você fala, por exemplo, radical, eu acho que você, por exemplo, ao falar em radical, a palavra radical para você pode significar uma manobra espetacular no skate ou no surf. O radical pode ser um passo diferente de dança, uma roupa totalmente diferente, né? Um lugar exótico é radical, mas a palavra radical, para definir 68, ela tem um significado totalmente diferente. Foi o ano radical. Eu queria passar para vocês algumas imagens, isso é muito importante para a sociologia, moçada, que é considerado o ano revolucionário, repito, que não deveria, ou que deveria ter pintado no vestibular da UEL já, e eu acho que vai pintar esse ano, para vocês que vão. Vamos lá. As questões, você sabe, na UEL vão ser mais curtas. Eu tenho certeza que 68 deve parecer, porque é o ano da grande mudança social. Vamos lá. 68. Eu vou buscar aqui algumas imagens para você. Eu queria que você olhasse essa imagem e eu fui por mês aqui. Por mês. Mas sabe o que aconteceu aqui? Eu não sei se vocês já estudaram, já ouviram falar da Primavera de Praga. Eu só estou vendo o Antônio e o João, então eu pergunto, alguém já ouviu falar em Primavera de Praga? Eu não, professor. Não? Tá bom. Olha, em 1968, na antiga Tchecoslováquia, hoje você não tem mais a Tchecoslováquia, você tem a República Tcheca e a República Eslovaca. No início de 68, 70 intelectuais da antiga Tchecoslováquia
Eles publicaram um manifesto na Tchecoslováquia intitulado Manifesto 2.000 palavras. Eles publicaram, né? Imprimiram, publicaram, distribuíram um manifesto chamado 2.000 palavras, onde eles pediam liberdade econômica e social, liberdade econômica, política e social na antiga União Soviética, porque nós estávamos no período da Guerra Fria. Isso vocês, eu acho, têm noção. Desde que terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido, a partir de 1945, em áreas de influência capitalista, atrelado à União Soviética, desculpa, aos Estados Unidos no mundo ocidental. Socialista, ligado à antiga União Soviética, mais o mundo oriental, principalmente a Europa Oriental. Mais tarde, o símbolo dessa divisão vem com o Muro de Berlim, a divisão de Berlim Ocidental e Oriental. Mas o mundo estava dividido em áreas de influência. Hoje, nós estamos no mundo globalizado em torno do capitalismo. Mas o mundo estava dividido, a partir de 45 até 89, 90, em áreas de influência, capitalista e socialista. Tudo bem? Não é novidade isso, né? Tudo que aconteceu, João, de 45 até 89, 90, tudo envolveu essa guerra de nervos, essa guerra fria entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, um tentando ser melhor ou mostrar ser melhor que o outro. Uma luta entre capitalismo e socialismo, uma luta entre o capitalismo e o adversário, que é o marxismo. E, de repente, a antiga Tchecoslováquia estava, claro, dominada pela antiga União Soviética, na Europa Oriental. E, de repente, aparece esse Alexander, estou colocando em cima, Dubček. Ele se tornou o principal governante da antiga Tchecoslováquia. Só que sob influência e domínio da antiga União Soviética, própria da Guerra Fria. E, de repente, esses intelectuais lançam 2.000 palavras pedindo liberdades na antiga Tchecoslováquia. E esse Alexander Dubček comprou a ideia, falando: temos que ter mais liberdade, um socialismo mais humano. Mais humano, mais livre, não tão duro quanto o que nós temos vivido. Então, ele pleiteou, junto com os intelectuais, um socialismo de face mais branda. O que fez a União Soviética? Invadiu a Tchecoslováquia. E isso vai gerar uma revolta em vários outros países dominados pela antiga União Soviética. É a Primavera de Praga. Mas, isso foi em janeiro. Aí, de janeiro, 31, Guerra do Vietnã estava rolando. Não sei se vocês têm noção da Guerra do Vietnã. Essa guerra começou em 64, foi até 75. Essa guerra começou, dentro da Guerra Fria, né? Quando tropas do Vietnã do Norte, influenciados pela União Soviética antiga, escutem isso, invadiram Saigon, né? Invadiram o Vietnã do Sul, porque o Vietnã do Norte, socialista, queria acoplar ao socialismo todo o Vietnã e invadir o Sul. Só que o Sul, sob influência dos Estados Unidos. E aí foi o grande erro dos Estados Unidos. Colocaram seus soldados no Vietnã. Morreram 50.000 jovens da idade, mais ou menos a de vocês. Quantos vietcongs morreram? 3 milhões. 3 milhões de vietnamitas, 3 milhões, morreram. 50.000 estadunidenses. Quem ganhou a guerra? Vietnã. Uma humilhação. Mas 50 contra 3 milhões. Moçada, é porque os Estados Unidos tiveram que carregar. Porque começaram a aparecer protestos contra essa participação dos Estados Unidos matando jovens da idade de vocês numa guerra que não tinha nada a ver. De um lado, o Vietnã lutando com lança de bambu envenenado, com armadilhas, Estados Unidos com helicópteros, bombas maravilhosas. E, de repente, cada jovem que ia e morria pelos Estados Unidos era uma comoção. E aí começaram os protestos contra a Guerra do Vietnã. Como esse daqui, em janeiro. Né? Em janeiro, contra a Guerra do Vietnã, já começaram os protestos de grande dimensão. E em fevereiro, né? Olha aqui, soldados dos Estados Unidos meteram bala em estudantes sul-coreanos que protestavam também contra a Guerra do Vietnã. Estou mostrando imagens.
E os protestos continuavam. Aguenta mais um pouquinho, moçada, que meu tempo é curto. Ainda em 1968, ó lá, os Estados Unidos mataram, essa cena é interessantíssima, às vezes vocês veem filmes, como é que teve um filme lá, O Resgate do Soldado Ryan, uma coisa assim, não é Brian, é o Brian, não sei, o Brian deve estar aí, que de repente mostra, por exemplo, os Estados Unidos estão apavorados na Guerra do Vietnã, atacaram uma aldeia cheia de mulheres e crianças. E as imagens foram registradas. E os protestos só aumentaram. Olha essa cena, moçada. Essa menina está viva, hoje é uma mulher. Já viram? Essa cena é interessante, né? Ela estava no ataque na Guerra do Vietnã, essa Tio Pan, ela está viva, está morando nos Estados Unidos. Ela, de repente, um ataque à bomba, criança saindo correndo, a roupinha dela pegando fogo, ela largou a roupa e ela está peladinha. Imagine essa cena chegando para o mundo. Explodem protestos agora no mundo todo contra essa guerra horrível que é a Guerra do Vietnã e contra as guerras em si. Mais um pouquinho. Aí eu vou mostrar a imagem desse cara. Essa imagem é atual. Quem é esse cara? Daniel Bandit. Bandit, o vermelho, como ele é conhecido. Cabelos ruivos, tá, moçada? Meu, esse cara, junto com coleguinhas dele, estudando na Universidade de Nanterre, lá na França, nos arredores de Paris, olha essa. Esse cara, ele foi protestar com os amiguinhos dele, querendo que na Universidade de Nanterre, nos arredores de Paris, repito, os quartos de estudantes fossem mistos. A universidade, ela tem, muitas vezes, casa estudante, aquelas coisas todas, aqui a UEL também tem, mas, de repente, ele morava dentro da universidade, em casa estudante. Aí eles, como os quartos eram separados, para homem e para mulher, ele com os coleguinhas falaram, queremos um quarto misto. Quando ele foi pleitear isso, o governo francês do Charles de Gaulle fez a besteira de invadir a universidade. Eu não sei se vocês sabem, universidade, você não pode invadir, a polícia não pode entrar, meu. Universidade é um universo próprio, tanto que a universidade tem prefeito, uma universidade tem reitor. Só entra a polícia se pleitear, se pedir, senão não pode. A universidade é campo livre. Por exemplo, quando eu lembro, nem Mussolini, moçada, invadiu a Universidade de Roma. Quando os estudantes protestavam, era muito engraçado, os estudantes protestavam contra Mussolini, e aí a polícia ia atrás, os caras corriam, atravessavam a faixa da Universidade de Roma e ficavam fazendo assim para os soldados, assim, para os soldados, né, fascistas de Mussolini. Mas não se pode entrar na universidade. E, de repente, o Charles de Gaulle pensou que era um protesto maior, invadiu a Universidade de Nanterre. Aí os estudantes foram para o pau. Receberam adesão, moçada, de cerca de 9 milhões de operários, trabalhadores, também estavam insatisfeitos com o governo francês. E o Herbert Marcuse, eu acho que o professor de filosofia fala mais isso, né? Ele falou assim, foi um movimento que ganhou dimensões de liberdade, principalmente do corpo. As ruas de Paris tomadas, é proibido proibir, contra o governo. Tomou uma dimensão espetacular. Olha essa agora. Só que o movimento estudantil francês, em maio, repercutiu em áreas como o Brasil. Mas, olha, desculpa, eu estou falando sozinho. Vocês estão estudando os governos militares brasileiros, a ditadura? A gente está em Brasil populista. Então tá bom. Vai chegar o momento... Kubitschek. E JK, João. Obrigado, João. Mas vai chegar um momento, moçada, que nós vamos entrar na ditadura, no governo militar, né, brasileiro, em 64. E os protestos contra o governo militar brasileiro começaram a ficar amplos. E, de repente, um estudante de 16 para 17 anos, na idade de vocês, meu, no Rio de Janeiro, o Edson Luiz, vocês vão passar por isso, ele estava lá protestando contra o governo militar brasileiro à época do Costa e Silva e levou um tiro. Meu, num ato covarde,
Ele estava lá em cima de um caixote, no restaurante Calabouço, lá, um restaurante universitário no Rio de Janeiro. Ele, de repente, está vendo o que está acontecendo lá na França. Ele estava vendo. Todos estavam vendo. De repente, ele protestou. Pô, o mundo fala em liberdade, o mundo falando em momento hippie, o mundo falando em momento estudantil. Os estudantes se inflamaram no Brasil. E, de repente, esse cara foi protestar contra o governo e, covardemente, levou um tiro. A morte do Edson Luiz gerou uma comoção. O Brasil pega fogo ao ponto do governo lançar, ou ter que lançar, ainda em 68, o AI-5, o Ato Institucional número 5. Fecha-se o Congresso, não tem qualquer liberdade de imprensa, não temos liberdade de expressão. É o auge da ditadura, mas a morte desse estudante é reflexo do que está acontecendo na França. Final de março. Estamos escutando aí, né, moçada? Outro dia eu estava assistindo a um filme que eu achei muito engraçado. Eu fui assistir a um Parasita. Não sei se alguém assistiu. E aí o cinema estava lotado. Aí eu falei, puxa vida, eu perdi a viagem. Aí nós fomos, antes da pandemia, tá? Assistir Yesterday. Alguém já assistiu Yesterday? Bom, é muito engraçadinho o filme. A mensagem do filme é assim: o que seria do mundo se nós não tivéssemos os Beatles? Eu estava vendo uma pesquisa recente, agora, 3 meses atrás, qual é a banda que vocês mais curtem no mundo? Falo em jovens da idade de vocês. Para minha surpresa, no mundo, a banda mais ouvida hoje, Beatles. Segunda, Rolling Stones. Terceira, Queen. Me emociona. Mas a mensagem do filme foi assim: se não tivéssemos Beatles, o mundo seria o que é. E esses Beatles foi uma banda formada, claro, vocês conhecem, 60, já tinha vendido em 68 mais de 1 milhão de discos. Os caras foram entrar em contato aqui, ó, com a cultura indiana, hindu. Sensacional. E trouxeram o que eles viram na Índia para o mundo ocidental. Mudou tudo. Mudou tudo. Nós vimos que a coisa não era ruim. Que, pelo contrário, a cultura hindu e oriental, fundamental para a nossa existência. Até isso houve em 68. Trouxeram a cultura ocidental, os Beatles estão aqui. Paul McCartney, John Lennon e tanto mais. 68. Olha essa cena, moçada. Esse é o João Acácio Pereira. Ele nasceu em Joinville. Ele era o bandido da luz vermelha. Ele usava uma lanterninha de bocal vermelho para assaltar mansões. E ele era preso, mas conseguia fugir. E um bandido gastava o dinheiro que ele roubava, furtava e roubava, com mulheres belíssimas, com muita bebida. Ele era um criminoso. E no Brasil nós tínhamos o cinema novo, que foi retratar a vida de João Acácio, escandalizando o cinema, porque até então eram só clássicos, a menos, e vão fazer cinema marginal. Sensacional. Abril, Luther King, está aqui, ó. Luther King. Quer falar? Fala, hein, moçada? Na luta contra o racismo, mas ele pedia a queda, o fim do racismo por vias pacíficas, o Luther King, ele é assassinado. O movimento negro, preto, negro, explode nos Estados Unidos. Aqui está Luther King de novo. 1968. Então vai recrudescer o momento negro, né? Reflexo, repito, do que aconteceu esse ano com a morte de George Floyd, reflexo disso daqui em 68. Quem gosta de filme de ficção? Quem gosta? Olha o Kubrick lançando 2001, Uma Odisseia no Espaço. Agora eu tenho 10 minutos só. Uma Odisseia no Espaço, marco da ficção científica. Logo depois, Laranja Mecânica. Por que vocês gostam tanto de filme de ficção? Aqui, ó, 2001, Uma Odisseia no Espaço, ele lançou tudo, começou tudo. Eu gosto de Blade Runner, né? Abril de 29, Peça Hair, movimento hippie, no seu auge, o movimento da contracultura. Por que essa peça é interessante? O hippie pedindo
contra o consumo, contra a guerra, vão voltar para o meio rural, vão produzir comida que nós plantamos, muita maconha, psicodélicos. Veja bem, eles falavam em maconha para pensar melhor. Não estou falando que eles estão certos, pelo amor de Deus. Mas eles estavam, naquele momento, falando em LSD. Falando, na verdade, em liberdades, sexo livre. Pegaram a frase do momento estudantil da França, é proibido proibir. E aqui, nos Estados Unidos, na Broadway, a estreia da peça Hair, que virou filme. Qual é o segredo? Atores e atrizes nus, pela primeira vez. É um marco de liberdade. Maio, o pau quebrou desde que a Nanterre foi invadida. Polícia nas ruas de Paris, explode o movimento estudantil, continua. Aqui o Bente, o vermelho, ou Dene. Mas, aqui, Assembleia de Estudantes. O que faremos contra o governo francês? Isso espalha pelo mundo. Eu vou ter que ir um pouco mais rápido. Aqui no Brasil, desculpa o minúsculo aqui. Não. No Brasil, primeiro transplante cardíaco. Até isso, cara. Mas o Kennedy já tinha sido assassinado, o Joe Kennedy. Agora, Robert Kennedy. Mas tudo bem. No Brasil, uma realização contra a ditadura, contra a morte do Edson Luiz, organizada 100 mil pessoas dispostas a apanhar ou apanharem para as ruas do Rio de Janeiro protestando contra a morte daquele estudante. Velhos, senhoras, olha a imagem. Desafio à ditadura brasileira. Amanhã vai ser outro dia. Julho. Luta dos homossexuais pedindo respeito. Até isso, minha gente, até hoje nós falamos em respeito a homossexuais, a coisa começou lá em 68. Eu vou pular o Papa, né? Que foi na contramão, porque se falava em sexo livre, ele estava contra o uso de camisinha, por exemplo. União Soviética invadiu Praga. Aqui é a Tropicália do João. João, o que é a Tropicália? O lançamento desse disco no Brasil, a Tropicália é um movimento cultural. Vocês devem ter visto isso em arte, não sei, né? É um movimento espetacular, Caetano Veloso, Gilberto Gil, de influência do rock, do concretismo, misturas de músicas, música erudita com música popular, é um ponto de partida desse momento tropicalista. Começou em 68, já vou acabar. Até o Lula apareceu em 68. Até o Lula que virou presidente do Brasil. Ele vem lá do Nordeste, filia-se aos sindicatos metalúrgicos, desafia a ditadura, é preso, e ele virou o presidente do Brasil. E depois ele fez a Dilma, e tudo que nós vivemos, inclusive hoje, é muito por conta desse governo petista, inclusive a queda e a ascensão do governo que nós temos hoje. Setembro. Estou acabando, moçada. Tenho 5 minutos. Essa mulher, Robin Moore, queimando o sutiã em praça pública. Moçada, desculpa. Eles não estão queimando sutiã porque querem ficar fazendo topless. Não é isso, moçada. Elas estão queimando o sutiã porque o sutiã era o símbolo da opressão e é o símbolo da opressão da mulher. Movimento feminista. Homossexuais, movimento feminista. Você tem protestos de estudantes que se aliaram a ele operários. Moçada, eu não tenho que falar de 68. 68, o pau continua. Foi proibido no Brasil o 30º Congresso da UNE. E ele foi realizado mesmo assim em Itabira, no interior de São Paulo. Itabira é o distrito, né? E a fazenda de Ibiúna. Olha essa cena, moçada. Quem gosta de Fórmula 1? Quem gosta de Fórmula 1 viu o Hamilton fazendo esse gesto recentemente, por causa da morte de George Floyd. E aqui você tem esses corredores estadunidenses na Olimpíada do México, no pódio. Eles foram punidos depois, né? Primeiro e terceiro lugar, negros. E eles lançam o movimento Panteras Negras. Nós não queremos o fim do racismo por vias pacíficas. Nós vamos para o pau.
Vai ser na briga. Vai ser na luta. Vamos responder a mesma moeda. Sensacional. Outubro, eu falei para vocês, a banda Led Zeppelin. Olha aqui, ó. Quem gosta de rock. Sem falar dos Rolling Stones, né? Ainda em novembro, esse Richard Nixon, hoje nós temos eleição nos Estados Unidos, né? Aliás, o pessoal já começou a votar. Esse Richard Nixon, que foi afastado, inclusive, no escândalo do Watergate, mas ele venceu as eleições e ele retirou os Estados Unidos da guerra com o rabinho entre as pernas. É aí que começa a desmontar a Guerra Fria. É o pontapé inicial de uma coisa que vai definitivamente acabar em 89 para 90. Nixon vence as eleições, retira os Estados Unidos da Guerra do Vietnã. Mudou tudo. Mudou tudo. Ainda em dezembro, até o mouse que eu falei para vocês foi inventado. Ainda em dezembro, pressão, completa pressão sobre a ditadura brasileira. Vocês vão estudar. Era uma sexta-feira 13. Atentados a bombas, assaltos, sequestros, estudantes, passeata dos 100 mil. E a ditadura desafiada caiu no dia 13, sexta-feira 13. Que dia horrível. No AI-5. É o auge da ditadura. Não tem mais habeas corpus. Ninguém tem liberdade para nada. Qualquer um pode ser preso. Qualquer um pode ser investigado. Qualquer um pode ser torturado no Brasil. Por isso, Caetano Veloso, que o João lembrou, cantava uma música caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. O mundo respirando liberdade e nós caminhando contra o vento. Sem lenços, sem documentos, sem lenços. ESLD. Sem lenços, sem documento, sem LSD, com o pé de movimento hippie. A ditadura, que começou Castelo Branco, que eu estou indicando, que na época de 68, o AI-5, estávamos com o Costa Silva, mais tarde vai ter um presidente Geisel. Na imagem, Castelo Branco, Geisel, presidente da ditadura militar. Moçada, até isso aconteceu em 68. O projeto Apolo, cara. Moçada, não sei se vocês estudaram isso, meu tempo vai embora. Entre 61 e 72, nós tivemos o projeto Apolo. O objetivo seria o homem pisar a Lua, dentro do conceito da Guerra Fria. Porque a União Soviética, ela estava mandando o Yuri Gagarin para o cosmos, a cadela Laika para o espaço, o Sputnik. Então, vamos mandar um homem para a Lua. Contexto da Guerra Fria. Mas que é um marco sem tamanho. Moçada, corrida espacial, Guerra Fria, pacifismo, racismo, feminismo, Tropicália, que o João falou, Beatles no seu auge, Primavera de Praga. Moçada, é muita transformação. Transformações essas que mudaram o mundo. E eu repito, se hoje nós temos as liberdades que temos, é por causa dessas mudanças sociais, desse ano espetacular, que não é um ano de reforma, mas de revolução. Nossa, acho que eu enchi o teu saco, você cansou. Desculpa. Resumindo, se cair qualquer questão no vestibular perguntando o ano e você não saber, chuta em 68. Pode fazer isso. Se é de mudança, pode ficar tranquilo. Tudo aconteceu em 60. Eu não sei o que aconteceu, Anthony,